Oficialmente, boa noite. A FEAC tem 4 reuniões que acontecem nas 4 primeiras terças-feiras do mês, porque tem mês que tem a 5ª semana. Nessa reunião do primeiro mês, nós trabalhamos com perda de pessoas amadas, que gerou o livro de nossa autoria. Já tem 7 anos, vai fazer agora 8 anos esta reunião. E acontece sempre na primeira terça-feira de cada mês. Na segunda e na 4ª terça-feira do mês, nós temos, não aqui no salão, mas lá em cima, na sala em frente ao SOS Preces, o GVV, Grupo de Valorização da Vida, para pessoas que estejam ou já estiveram com pensamentos de autodestruição. Assim como também para pessoas que desejem aprender a valorizar mais o tempo, a saúde, a própria vida. Na terceira terça-feira do mês, que é hoje, a nossa reunião é saúde e autoconhecimento. Normalmente eu falo durante alguns minutos e depois abro para perguntas e respostas. Como o número de perguntas e respostas tem sido pouco, nós trouxemos no mês passado uma entrevista chamada Saúde e Autoconhecimento, feita com o Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza, que é médico psiquiatra há mais de 25 anos, trabalha há mais de 20 anos no Hospital Espírita André Luiz de Belo Horizonte. E é uma coletânea de 40 perguntas, nós trabalhamos com 7 perguntas, já estão disponíveis no meu site, www.falconespiritismo.com. Você pode lá ver, foi dividida em várias partes para facilitar. E a primeira pergunta foi: até que ponto devemos responsabilizar as vidas passadas por doenças com as quais nascemos ou adquirimos ao longo desta vida? A pergunta número 2 foi: sou médico homeopata espírita e também terapeuta floral. Sempre tenho dúvidas se preciso de falar com os meus pacientes sobre doutrina espírita ou não. A terceira pergunta: como é vista a medicina espírita dentro do contexto alopático, dentro da academia de medicina? A 4ª pergunta: até que ponto a tireoide é influenciada pela mediunidade? Qual a função mediúnica dessa glândula e quais as alterações que ela pode sofrer quando aproxima um espírito desencarnado da pessoa? A questão número 5 era o seguinte: o que representa espiritualmente falando um tumor na hipófise? O que pode causar isso? O que pode estar acontecendo? A pergunta número 6: o senhor poderia falar-nos algo a respeito da cura pela fé, à luz da ciência atual, e ainda indicar-nos livros ou estudos que tratam deste assunto sobre a ótica espírita? A 7ª pergunta foi: hipotiroidismo crônico, provocado por tiroidite de Hashimoto, vem sendo informada como incurável pelos médicos ortodoxos. Teríamos alguma orientação direta dentro da visão médica espírita? E nós paramos aí. É isso. A próxima questão é uma questão sobre biologia. Então eu vou fazer a próxima questão, vou abrir espaço para debates. Nós podemos ficar continuando essas outras 32 questões ou podemos responder a perguntas que vocês façam. Eu só vou solicitar que, se alguém tiver pergunta ou quiser falar alguma coisa, que fale alto, que é para registrar na máquina, ok? 8ª pergunta. Perguntaram para ele: sou bióloga com concentração em imuno e micróbio. No mundo da medicina eles têm mania de diminuir tudo. Imuno é imunologia, micróbio é microbiologia. Na atualidade observa-se um avanço tecnológico bastante importante, mas por vezes não é possível manter a qualidade de vida do paciente terminal. E não é incomum vermos pessoas nas quais parece que toda a condição humana foi retirada, principalmente em doenças acompanhadas de estigma sociocultural, como é o caso da AIDS. Isso é grave e doloroso, porque além da dor física inimaginável, há o abandono de parentes, amigos e por vezes até de maus profissionais. Solicito, Dr. Roberto, a sua opinião sobre eutanásia, particularmente
Não sei até onde eu resistiria se privada de dignidade e humanidade e em meio a um mar de misérias provocadas pela progressiva descaracterização do nosso corpo e suas funções. Ela está perguntando a ele sobre eutanásia. Perguntou para a pessoa certa. Ele tem uma palestra de mais de 3 horas, é um seminário sobre ortonásia e eutanásia. Eu tenho essa fita, é muito interessante, da TVC, vale a pena assistir, porque ali ele explica todos os tipos de eutanásia, o que é ou não correto dentro de cada um. A resposta dele aqui é breve. Resposta. Diz a lei, não matarás. E diante das nossas dificuldades de entender os processos divinos para o crescimento individual, é preferível agirmos de forma respeitosa, evitando um erro de consequência maior para nossos seres. Sei, porém, que do ponto de vista médico, é necessário entender-se mais profundamente cada situação, não no caso da eutanásia ou da distanásia, mas no trato da ortotanásia. Observação: ortotanásia é quando você deixa a pessoa abandonada sem assistência médica ou retirando-a, ficando a mesma própria sorte, só evitando a dor. Então, é a pergunta dele. Eutanásia é um tema muito sério, porque já existem países que autorizam a eutanásia, dignificam a eutanásia e assim dão respaldo legal. Aqui no Brasil é proibido, não é isso? Mas nós vimos outro dia passar a lei da liberação do aborto quando os exames demonstrarem que a criança está com má formação cerebral ou é anencefalo. É uma abertura perniciosa. Por quê? Daqui a pouco, se observarem que a criança tem uma síndrome que se encaixa no perfil também, que não irá capacitá-la para viver com plenitude, poderão abrir outras exceções, levando um caminho para a legalização do aborto. Os movimentos religiosos de diversos segmentos fizeram manifestação. Foi feito pelo Supremo sem consultar a opinião pública. Um grupo de homens e mulheres, acho que uma mulher só, se não me engano, tomaram uma decisão. Uns foram a favor, outros foram contra, não é isso? Mas é uma atitude muito perigosa nestes dias tão delicados da transição planetária que nós estamos vivendo. Alguém tem alguma pergunta que se encaixa, algum complemento que se encaixa nessa pergunta da bióloga?